E vamos começar pelo volante Paulinho. O volante Paulinho tem sido testado pelo técnico Antônio Oliveira durante os treinos no CT Joaquim Grava. Tem agradado bastante, tá? Mas, por enquanto, o que me passaram é que o Paulinho não volta agora, tá? Então não existe nenhuma chance dele retornar contra o Água Santa nesse domingo e nem contra o São Bernardo, tá? No dia 14, quando o Corinthians joga aí a partida eliminatória pela Copa do Brasil no estádio 1º de maio. Aliás, os dois jogos, né? No estádio 1º de maio. O Corinthians faz o planejamento em relação ao Paulinho para que ele retorne mais ou menos daqui um mês, tá? Então é possível que o Paulinho possa, né, estar em campo na estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, tá? E talvez o Paulinho podendo reaparecer aí e ajudar o Corinthians na competição na Copa Sul-Americana. Ele está fora, né? O jogador de 35 anos não tem condições. O Corinthians estreia, não tem condições agora, né, de voltar. O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana, tá? Na primeira semana de abril. Então nós vamos aguardar até lá. Ele vai continuar sendo testado pelo técnico Antônio Oliveira. A ideia é ele voltando, né, aos poucos, colocando ele aos poucos, e principalmente nos treinamentos ele tem colocado aos poucos também para ser testado ali, tanto como primeiro volante, como segundo volante. A ideia é que o Paulinho seja utilizado em várias funções do meio campo. A liderança dele agrada bastante. Enfim, esse é o Paulinho. Em relação ao Kaká, que foi anunciado hoje como novo reforço do Corinthians, tá? É bem importante a gente, né, falar aí sobre o zagueiro Kaká, ex-Atlético Paranaense, que pertencia ao Tokushima Vortis do Japão, assinou contrato por empréstimo até o final desse ano e já tem um valor pré-fixado de compra, tá? Tem gente que insiste em falar que é opção, mas não é fixado de compra, cerca de 2 milhões de dólares, né, quase 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O Corinthians economiza um ano, né, não precisa pagar agora o jogador, porque as pessoas às vezes perguntam por que esse empréstimo fixado de compra já não está comprando? Tudo bem, é melhor, pelo menos você fica um ano com o jogador, não precisa, né, pagar pela compra. Então o Corinthians paga somente na próxima temporada. O Kaká, que não vai fazer a sua estreia pelo Corinthians contra o Água Santa, não vai fazer pela Copa do Brasil, porque a segunda fase já começou e a competição não permite. Quando a segunda fase começa, não há permissão de o jogador ser inscrito e atuar. Então o Kaká, que está no BID, no boletim registrado no boletim informativo diário da CBF, não fará sua estreia nem no Campeonato Paulista, né, na última rodada para o Corinthians, e nem na Copa do Brasil, somente daqui um mês, mais ou menos, o Kaká podendo fazer a sua estreia. É assim que a gente começa o nosso blend. Comenta aqui embaixo sobre Kaká e Paulinho, que serão reforços do Corinthians daqui um mês, os dois mais ou menos. Existem algumas mudanças, né, nos treinos que o técnico Antônio Oliveira tem realizado. Ele tem feito bastante treinos táticos, tá? Importante. É bom a gente lembrar que às vezes os treinadores ficam com a semana livre, mas não aproveitam, dão muita folga. O Antônio Oliveira tem batido na tecla dos treinamentos táticos, tá? Ele tem utilizado muito isso, marcação, pressão, intensidade, enfim, todo o trabalho, né, que o treinador tem realizado aí no CT Joaquim Grava. Não realmente tem dado folga nos dias, tem aproveitado para trabalhar. Digo, quando tem dia de treinamento, ele pega pesado realmente na questão tática. Tem feito alguns testes no time, colocado o Pedro Henrique como titular, colocado o Pedro Raul como titular. Ele tem feito vários testes, tá? No time do Corinthians, tudo isso visando os dois jogos, claro, contra o Água Santa e principalmente contra o São Bernardo. Tem cobrado muito a intensidade, né, tem cobrado muito a pressão, né, na bola e a saída em velocidade para o ataque, e o Antônio Oliveira tem parado o treino constantemente, tem feito treinamentos também de bola parada, de jogadas ensaiadas, triangulações, tem trabalhado bastante, tá, o técnico Antônio Oliveira, e feito alguns testes, inclusive, né, na lateral esquerda, que eu vou
explicar para vocês aqui agora, na sequência desse blend. Comenta aqui embaixo. Olha só, a questão da lateral esquerda do Corinthians, informação importante para vocês. O Corinthians deu uma segurada no mercado da bola, tá? Em relação a reforços para lateral, a questão do Riquelme, que é um jogador que trabalhou, né, com o Antônio Oliveira no Cuiabá, também o Corinthians deu uma segurada, uma esfriada. É um jogador que está apenas sendo monitorado pelo clube, ainda não houve nenhum tipo de negociação aberta, tá? O Palácios voltou a treinar no campo, claro que ainda é uma parte física, dando um trotezinho, mas já começou, né, o equatoriano a voltar aos gramados, aos poucos, pelo menos nos treinamentos ali no CT Joaquim Grava. Então tá, né, naquele trotezinho, né, o nosso querido Palácios, ele que passou por uma cirurgia, né, de menisco no joelho, enfim, é uma situação um pouco mais complicada do que outros jogadores. A questão do Hugo é um atleta que vem sendo utilizado como titular, até porque fica como a única opção. E a questão do Bidu, tá? Me passaram que não há muito interesse do Antônio Oliveira em utilizar o Bidu. Ele tem sido testado aí na lateral, até por questão de treinamento, falta realmente ali, por falta de opção para compor ali o elenco, o time, enfim, tem sido testado, mas não é um jogador que, enfim, enche os olhos do Antônio Oliveira. Eu acho interessante eu passar para vocês isso, porque vocês me perguntam do Bidu, não é como o Paulinho que está se destacando, que está agradando, até também pela questão da experiência que ele tem. Então a gente vai ter que aguardar ainda a questão da lateral esquerda. O Corinthians está no stand-by em relação a ir para o mercado buscar um lateral, tá? E até o momento também não há assim, o interesse do Antônio Oliveira em emplacar o Bidu no time. Então o Corinthians, por enquanto, vai continuar com o Hugo e torcendo aí para a recuperação do Palácios evoluir cada vez mais. Evoluiu, deu uma empolgada, talvez até por isso o Corinthians deu uma segurada na busca por um lateral no mercado da bola. Não é que foi abortada a estratégia, mas o Corinthians deu uma segurada porque o Palácio está voltando, o Hugo por enquanto é o titular e o Bidu realmente ainda não chegou a convencer o técnico Antônio Oliveira que o Corinthians não precisa de reforços, né, ou que ele possa, enfim, ser titular hoje do Corinthians, tá? Apesar de ser testado, é essa informação que eu recebi do nosso querido Bidu. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Olha só, Coronado, jogador que sofreu, né, uma lesão muscular, tá? Só para passar especificamente, foi diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e ele virou aí dúvida, né, para os jogos do Corinthians, para a sequência da temporada, né, principalmente Água Santa, que para mim, né, ele está descartado. Claro que eu não tenho essa confirmação, mas é mais pela experiência no futebol, e também São Bernardo, né, que é pela Copa do Brasil. O Coronado, a Copa, é bom a gente lembrar que contra o São Bernardo, o jogo ocorre aí no dia 14, então a gente vai ter que aguardar para saber se o Coronado vai ter, né, condições de jogo ou não para essa partida. Olha só, existe uma preocupação no Corinthians, né, porque com 20 minutos apenas que ele disputou na partida contra o Santo André, ele já sentiu, já havia né, uma análise que o jogador sofre de déficit muscular, tá? Apesar de tecnicamente ser muito bom, absurdamente bom, foi o que me falaram, né, que eu já cansei de passar isso para vocês, que realmente ele se destaca, né, na parte técnica, inclusive nos treinamentos, mas existe uma preocupação da comissão técnica do Corinthians em relação ao Coronado para a sequência do trabalho da temporada. Por quê? Porque o Corinthians vai começar, a frase que eu ouvi foi a seguinte, com 20 minutos ele já sentiu essa lesão, e vai ter uma temporada pela frente. Imaginem quando começarem
os jogos, né, de quarta domingo, quinta domingo, quarta sábado, enfim, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, aquela sequência de jogos que não tem folga no calendário. Então, existe sim uma preocupação em relação ao Igor Coronado, tá? Então, a comissão técnica do Corinthians, departamento físico de fisioterapia, né, vai ter que fazer um trabalho em relação ao jogador, que, né, não é nenhum jovenzinho, né, o Coronado, que nunca também atuou no futebol brasileiro. Então, o Corinthians vai ficar atento em relação a isso, mas eu queria passar isso para vocês, que há essa preocupação, inclusive isso que eu ouvi, né, de que se lesionou com 20 minutos, pode até ser também porque estava muito tempo parado, mas foi feito sim um diagnóstico que ele tem um déficit físico que precisa, né, realmente ser trabalhado para ele não ficar sofrendo com lesões na temporada. Então acho que é importante o Corinthians não ter pressa, né, em retornar, em colocar o Coronado em campo já nos próximos jogos, para quando ele voltar ele realmente tiver 100%, porque como me alertaram, Samir, vai ter jogos de quarta e domingo, aquela sequência brava, né, do calendário do futebol brasileiro, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil. Então existe essa preocupação, tá, com o meio atacante Igor Coronado. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Salve fiel, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. Estamos aí com mais um vídeo trazendo novidades sobre o nosso timão. Para você que gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e até o próximo vídeo.